Retomar aí, né, os nossos estudos da UC. A gente estava então na UC, continua ainda na UC de instalação, operação e manutenção do sistema de refrigeração comercial. A gente vai até o finalzinho aí de janeiro. Aí a partir de fevereiro, aí acho que até o dia 30 do 1. A partir do dia 31 a gente vai para o industrial, né? Então a gente tem essa aula e mais duas aí, certo? Então, pessoal, vou dar continuidade. Na última aula aí eu falei eu abordei sobre os acessórios, né? Sobre os acessórios, aquelas válvulas, né? E também aquela programa do PBE Edifica, né? Onde se utiliza ali para etiquetagem, né? De eficiência e também aquele para o prédio, né? Onde você pode é, etiquetar o seu prédio, né, sua edificação aí pela eficiência energética, né, claro, seguindo alguns critérios. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, então a gente vai iniciar falando sobre os procedimentos, né, a tríade, né, de instalação, operação e manutenção, né. Claro, tudo isso fazendo com segurança na área da refrigeração comercial, né. Bom, então iniciando pela instalação, né, quando você vai fazer ali a primeira instalação, senão vamos pensar no lugar, né, ah, como vai ser realizado ali, os procedimentos, né, o posicionamento, nivelamento. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado. Então, esse planejamento, né, é um tempo que tem que, vamos dizer assim, gastar um pouco mais, né, como se fosse para qualquer projeto, né. Então, a gente sabe que a fase do projeto é planejamento, execução e finalização, né. Então, no planejamento você tem que, vamos dizer assim, gastar um maior tempo, né? Porque a execução, se você faz um planejamento bem feito, a execução ali é só uma consequência mesmo. Você faz ele ali, né? Um planejamento bem feito, você executa, a execução ali vai ser o menor problema, né? Você não vai ter retrabalho, menos tempo você gasta. A gente sabe que também a implicação da instalação ali de tempo gasto é o dinheiro, né? Também retrabalho gera custos, né? Bom, então, né, para a parte da instalação, a gente utiliza, né, vamos dizer assim, os princípios do projeto, da parte do planejamento do projeto, que são eles, a gente definir de forma clara e completa, né, o escopo, né, ou seja, a delimitação física, né, por exemplo, o que que eu vou instalar? É um sistema de pequeno, médio, grande porte, é um aparelho pequeno, mas só que de forma repetida, ou seja, em vários lugares, né, então é um projeto maior, mais complexo, vai exigir uma equipe maior, né? O custo é maior também, então tudo depende, né? Também essa questão do forte senso de trabalho em equipe, então eu vou precisar de uma equipe maior, mais robusta, opa, então vamos precisar, né, de trabalhar em equipe, né? Então um executa alguma coisa, o outro faz aquilo, para se aumentar a produtividade também da equipe e do trabalho, para se cumprir os prazos e fazer tudo no melhor, de uma forma mais eficiente. Também, né, por consequência, uma falta de profissionalismo, que se a gente não tem esse senso de trabalho em equipe, reflete aí uma falta de profissionalismo. A motivação, né, por meio da participação em decisões, então, quem já trabalha em equipe, né, trabalha em equipes maiores, você vê que hoje já as decisões não é meramente aquela sala fechada onde só a alta hierarquia decide e pronto. Não, hoje está mais descentralizado, hoje envolve todos, né? Desde aquele funcionário mais ali, ou, né, o mais simples, por dizer assim, que é até o da alta hierarquia, né? Então todos estão envolvidos, né? Hoje é quase que imperativo em todas as empresas, né? Toda aquela participação ampla, né, e restrita de todos, né? E também a questão, né, então se está descentralizado, eu também tenho que ter a responsabilidade e a ciência do que eu vou fazer, né? Então, o entendimento dos papéis e responsabilidade de cada integrante da equipe. E se eu não sigo isso, gera essa consequência, que é justamente o que está mostrando aí, que é causa, né, origem de fracasso, né? Então, é o oposto do sucesso de uma determinada execução de uma tarefa.
que é má organização de equipe, baixo comprometimento dos interessados no alto escalão da empresa, que acaba contaminando por tabela todos que vão abaixo, uma comunicação ineficiente, né? Habilidades inadequadas também de condução e gestão do processo e uma liderança ineficaz. Bom, então, na atividade da instalação, aqui meio que, como eu falei, se confunde com a parte de planejamento de projeto. Então, você começa pela seleção, o início da atividade, depois você delimitou nisso, você planeja, fez um bom planejamento, você executa, depois encerra. Deixa eu só bom, então a avaliação, vocês podem então perceber também que a avaliação e controle, ela é inerente a todas as fases. Então ela não é só uma etapa isolada, ela é feita de forma concomitante em todas as etapas. Então você sempre faz essa avaliação em cada uma das etapas, seja na seleção, no início, no planejamento e na execução, né, para ter essa variação e controle, para ter uma resposta rápida, né, corrigir rotas ali ou redefinir algumas coisas, né. Então a terceira fase que está naquele caminho lá, que é justamente o planejamento, você desenvolve o orçamento, né, então dentro do planejamento você desenvolve o orçamento, você também elabora cronograma, estabelece padrões de qualidade. Na questão de recursos humanos, onde você vai levantar também qual é a mão de obra, o número de pessoas, o custo que aquilo vai representar no ponto de vista de recurso humano, suprimentos também, né, materiais, ferramentas e serviços especiais, né. Então, você pode ver que o planejamento ele envolve vários desses requisitos aí, vários desses fatores. Por isso que ele tem que ser muito bem feito e muito bem dispendiado, muito bem assim, gasto em tempo, né? Você pode falar, mas gasta tempo no planejamento. Antes você gastar no planejamento do que na execução, para te evitar retrabalho, né? Bom, então essa etapa compreende o detalhamento das atividades, contemplando então necessariamente o tempo, né, necessário para desenvolvimento da etapa, quais são os recursos humanos necessários, as ferramentas, os acessórios, os itens de segurança e acesso, os materiais e insumos e as atividades predecessoras, né? Então, se é uma tarefa complexa que exige várias etapas, você tem que saber qual que antecede qual, né? Qual que uma depende da outra, qual posso fazer paralelo, né? Então, de uma forma que melhore ali o desenvolvimento da atividade, né? Então, eu posso, com isso, fazer um levantamento da etapa ali, né? No próprio planejamento, que na hora de executar, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais claro, né, quando você tem um planejamento bem feito e execução, vamos dizer assim, você não fica tão às cegas na hora de executar, ou seja, você fica menos propenso a errar e gerar retrabalho. Bom, e como falei, né, se o planejamento tem várias atividades com a parada, por exemplo, programada do sistema de refrigeração, então, por exemplo, tem um sistema grande ali, eu preciso parar ele, então eu preciso definir alguns níveis de criticidade para as tarefas, né? Onde você classifica ela em dois níveis principais em ordem decrescente de criticidade. Então, são as atividades corretivas ou preventivas, né, que normalmente são os motivos pelas quais a parada da instalação foi realizada, né. A gente sabe que o nível de criticidade, principalmente do alimento ali, eu preciso saber, ó, vou conseguir esvaziar para fazer uma manutenção geral, preciso desligar, fazer um degelo, né, rever isolamento, rever as válvulas, né, regulagem pressosstato, verificar os componentes, compressor, condensador, evaporador, sistema de degelo, né, posso fazer qual a tarefa, né, vamos dizer, o menor movimento, por exemplo, da minha câmara frigorífica. Ou posso ter também um espaço a mais onde eu posso fazer também de forma setorizada, né, a minha manutenção. Então, eu posso fazer ali pequenas ilhas, por assim dizer, né, onde eu posso, por exemplo, deslocar aquele alimento que está ali, onde eu quero fazer a manutenção, deslocar para outro lugar, beleza, ali eu consigo desligar, isolar, fazer as devidas intervenções. Ao invés de fazer uma coisa só, que aí tem que desligar tudo de uma vez. Posso pensar assim também. Tudo depende do seu nível de criticidade.
As melhorias também de oportunidades, né? Então, são aquelas que aproveitando o tempo que o sistema estará inoperante. Então, caso haja algum problema na execução das atividades, elas não vão poder ser realizadas. Então, vai ser deslocar os recursos para o atendimento das outras atividades de maior prioridade, né? Então, aí também você determina o que é mais crítico ou menos crítico, ou seja, que precisa de uma maior ou menor prioridade. Bom, com isso, pessoal, eu consigo, né, se eu estimo bem as minhas tarefas, delimito bem qualquer qual a sequência, eu vou achar o chamado caminho crítico, né? Então, o caminho crítico é aquela tarefa onde eu vejo o seu nível de criticidade e também a sua duração, né? Sua duração ali em tempo. E a sequência. Então, qual precede qual posso fazer em paralelo. Aí eu vou ter o caminho crítico, né? Que é o conjunto das atividades interdependentes, que tem um precedente e um dependente, e cujas durações somadas são o maior caminho entre o início e o término da execução da atividade. Então, a gente pega aquele caminho que é o maior, que a gente fala que é o caminho crítico. Normalmente, na engenharia, a gente fala que é o pior cenário possível, né? Que vem do termo em inglês. Então a gente vê o caminho crítico, que é aquele que pode me gerar mais problemas, né? Pode ser do ponto de vista logístico, de mão de obra, de insumo, o que quer que seja. Então, se eu levantar isso aqui, eu sei qual que, né, o que pode ser. O maior caminho crítico é com relação que me dura mais tempo, vai ser esse daqui, ó. Ele dura, sei lá, 20 dias. Esse aqui dura 3, esse aqui dura 10. Só que esse aqui é 20, ó. Por que que esse caminho aqui me dura 20 dias? Qual que é o problema? Qual que é o gargalo que a gente consegue até fazer correções, né? O que que a gente pode fazer para diminuir? A gente pode fazer em paralelo. Questão de logística, por exemplo, de insumo, matéria-prima, né? Ou montagem, desmontagem, ou da mão de obra. A gente pode fazer essa alteração para minimizar o tanto quanto possível, né? A gente sabe que não tem como a gente ter o controle total, previstos acontece, mas a gente consegue ter um mínimo ali de previsibilidade no meu caminho crítico. Então, por exemplo, se eu tenho a rede de predecessoras, então justamente essa rede aqui, né, bem definida e elaborada, eu tenho que responder então esses questionamentos. Quando as atividades estarão finalizadas, né, cada uma delas, quais são as etapas ou atividades críticas que poderão atrasar o retorno à operação caso venham atrasar por algum motivo? Entendeu? Por isso que é a questão do controle. O que pode fazer? O que pode ser realizado? Quais são as atividades não críticas? Então, se eu tenho elas ali mapeadas, eu consigo verificar, ó, essa aqui é mais crítica, essa tem uma criticidade, vamos dizer, mais ou menos, essa menos, essa aqui é a mais. Então, a gente consegue equalizar, né, calibrar qual é o nível de criticidade. A gente pode utilizar ali alguns critérios, né, com cada empresa utiliza assim uma forma de qualificar, né, essa criticidade. Então já é meios próprios ou cada setor pode utilizar ali nível de criticidade distinto também. E também quanto tempo, pessoal, as atividades não críticas ela podem atrasar, né, também sem atrasar o retorno à operação, e como é possível concentrar os recursos para acelerar o término da execução das atividades. Então, nesse caso, a gente faz uma reunião, né, que é chamada reunião de otimização, com a equipe envolvida no planejamento das atividades, analisa o planejamento, então onde a gente busca diminuir o tempo para realização. Então, de certa forma, a gente pode otimizar a questão do tempo. Bom, essa tarefa aqui está levando muito tempo. Por quê? Né? A gente pode fazer análise de causa raiz, né, fazer levantamentos, estatística, enfim, várias ferramentas para falar como é que a gente pode fazer para melhorar o caminho ou melhorar uma tarefa para que ela seja realizada em um tempo menor, né? Então, isso a gente pode também ponderar com relação a isso. E isso aqui, pessoal, a gente está falando aqui na instalação, a gente aplica isso para projeto, a gente aplica isso para manutenção, até vida pessoal também a gente pode aplicar isso aqui. Perfeitamente plausível, né, a aplicabilidade disso. Bom, tudo aquilo ali, pessoal, então foi justamente no planejamento. Então, planejei bem, vou para a parte da execução.
Então, tudo aquilo que foi planejado vai ser agora executado, mão na massa. Bom, então tudo inicia pela elaboração, né, do meu plano de execução ou revisão de um plano de parada. Faço uma reunião de partida ou reuniões de avaliação, uma forma ali de um feedback da própria equipe. Executo de fato as atividades, faço um gerenciamento, ao mesmo tempo que eu executo, eu posso também gerenciar a mudança, controle do risco e relatórios, né? Então, verificar se a gente está no caminho certo, se algo precisa ser mudado, se algo exige urgência de mudança ou não. Feito então, validado, a gente faz as entregas parciais e valida tudo, faz essa entrega final. Né, e justamente aqui no gerenciamento, não tem como fazer uma entrega, tem que fazer uma mudança de rota, ou precisa ser algo ser melhorado, ser otimizado. Aí você volta para a elaboração e retoma todo o processo da execução. Então, pessoal, é um efeito de interdependência. Se eu faço um planejamento bem feito, a parte da execução, ela fica mais, ela, vamos dizer assim, funciona bem melhor. Você faz de uma forma muito mais assertiva e eficiente, e não perde tempo, né? Então, se no seu planejamento está tudo claro, bem definido, então na hora de executar ali, claro, né, você vai ter fatores alheios ali de força humana que você não consegue controlar. Isso normal, natural de todo e qualquer projeto ali, de qualquer instalação, execução de qualquer que seja. Então, logo mais você vai fazer isso com os riscos minimizados, né? Quando você tem um planejamento bem feito. E por fim, o encerramento, né, pessoal? Então, é avaliar, né, a forma como as atividades foram realizadas. Então, por exemplo, a parada de uma instalação frigorífica, ela foi gerenciada. Então, as atividades atenderam os objetivos e foi identificado e disseminado as lições aprendidas, né? Então, sempre se tem, né, o feedback e as lições aprendidas, ou seja, aquilo que foi de sucesso, né, se repete em próximos, e aquilo que não foi, a gente toma aquilo como um ponto, né, um ponto de partida para uma melhoria numa próxima, né, numa próxima tarefa, né, ou num próximo projeto. Bom, e então a direção do estabelecimento comercial ele participa ativamente, né, das atividades de fechamento, né? Então, nessa fase, a gente produz informações importantes e imediatamente aplicáveis a outras paradas. Então, essa identificação para razões de sucessos, né, sistemas e procedimentos, justamente, né, aquilo que foi positivo, né, que gerou sucesso, a gente aplica para toda empresa, vira um padrão. Só que, claro, nem tudo, né, nada é 100%, nem perfeito, nem estático, é dinâmico, né? As tecnologias vão mudando e os processos que antes poderiam ser eficazes no primeiro momento, depois não vai ser mais. Você precisa estar sempre melhorando, sempre fazendo essa melhoria contínua. Bom, e também, pessoal, os métodos para detecção de falhas de equipamento de refrigeração, que é importante, né, na área da manutenção. Então, por exemplo, falhas em sistemas em comercial pode ocorrer em duas situações. Quando o equipamento para totalmente funcionar, ou seja, ele não faz aquela sua função básica, que é refrigerar ou congelar, ou quando o equipamento perde rendimento, onde ele também não realiza sua função estabelecida em projeto. Então, tem aquele COP, o COP que está tá abaixo daquilo que ele foi projetado. Com a análise, é possível executar diversas ações. Então, evitar a repetição da falha, saber o histórico de falhas do equipamento, né, e alterar os planos de manutenção, operação e controle, dimensionar equipes e estoques de materiais sobressalentes, prever paradas programadas do equipamento para manutenção, melhorar o treinamento dos mantenedores, lubrificadores e operadores, aumentar a vida útil dos equipamentos e implementar melhorias nos equipamentos. E para obter sucesso na identificação da falha, ou seja, eu fazer uma boa análise de causa raiz, né, para não ser aquela coisa superficial, bom, o meu problema depois volta e a gente de fato não atacou ali a causa raiz, a gente tem que tomar algumas medidas, né? Então, por exemplo, desligar a alimentação de
energia elétrica do equipamento, anteriormente retirado dos painéis de comando, manter o local de trabalho em segurança, então, isso é principalmente parte elétrica, né? Executando corretamente operações de recolhimento, no caso se for necessário, né? Recolher, evacuar e depois fazer a recarga de fluido quando necessário. Não fazer a liberação do fluido refrigerante para a atmosfera, né, pessoal. Por mais que ele, vamos dizer assim, de ser dito inofensivo para, por exemplo, o ser humano, mas ele pode ter um potencial ofensivo ou para a camada de ozônio ou para a contribuição de efeito estufa. Então, sempre utilizar ali uma estação recolhedora, né, e fazer o recolhimento apropriado. Nunca utilizar o oxigênio, a gente sabe que o oxigênio ele é inflamável, né? Então, ali ele de certa forma, em hipótese nenhuma, utilizar, principalmente para detectar fuga de gás ali, né? Vazamentos. Então, se utilizar um gás inerte, que é um nitrogênio, e um cilindro equipado com regulador de pressão, claro, na pressão correta. E identificar também, né, no caso na área de segurança do trabalho, identificar os riscos envolvidos com a atividade e também utilizar os EPIs, né, para eliminar os riscos antes de iniciar, né, qualquer atividade de manutenção. Bom, então, pessoal, a gente sabe que como o sistema, ele usa um sistema tanto elétrico quanto a parte mecânica, para a parte principalmente da termodinâmica. Então, eles têm as duas origens, origem mecânica e origem elétrica, né? Então, iniciando com as falhas elétricas, né? Então, por exemplo, para as falhas elétricas, é importante seja realizada uma abordagem lógica, né? Então, a gente faz ali uma espécie de checklist de forma lógica. Bom, então, primeiro, a gente utiliza um processo de eliminação de falhas, né? A gente vai de um mais geral para algo mais específico. Então, a gente vai fazer uso de instrumentos de medição, né? Então, medindo correntes, medindo tensão, né? O, a capacitância de um capacitor de partida. Identificar também as funções e componentes que estão em operação antes de analisar o que se encontra no operante, né? Então, quais são os equipamentos ali, os componentes principais, seus parâmetros de funcionamento, como testar, né? Já fazer aquela primeira análise visual, verificar como é que ele é normal e se tem alguma normalidade, a gente consegue tentar um padrão, né? E no caso de mais de um componente ou funções conectadas em paralelo apresentarem falha, verificar também se tem algum tipo de problema na fonte de energia ou se tem condições de funcionamento de um componente que esteja ligado a todas as funções afetadas, ou seja, pode estar com a ligação incorreta ou ele está com curto e afetando os demais componentes. Então, por exemplo, aí um contato controla tanto o motor do compressor como o motor do ventilador externo, né? Ou seja, eles estão em comum no acionamento. Então, se nenhum dos dois estiver funcionando, então você suspeita do contato, né? Então, já que ele foi feito para fazer os dois acionarem, o compressor e o ventilador, então, claro, vocês estão interligados, se um funciona, o outro também, por lógica, não vai funcionar, nem o ventilador, nem o compressor. Então, o problema vai ser o contato. E também, pessoal, os equipamentos de manutenção, né, apresentarem placas eletrônicas, que hoje é o mais comum, né, até o aparelho raio mais simples, ele tem placas, tanto na condensadora quanto na evaporadora, né? Então, não recomendar, né, não recomendo se não substituir, né? Então, uma placa é caríssima, né? Verificando, então, se a substituição se ela encontra defeituosa. Né? E muitas vezes o sistema interno de diagnóstico vai indicar uma falha. Por exemplo, o VRF ele consegue fazer esse diagnóstico. Né? Então, no display do aparelho, ele vai falar, ó, um erro tal. Aí, pelo manual, você sabe que o erro que é. Em relação à drena, em relação a alguma coisa. No caso, sistema de refrigeração é outra coisa, né? Degelo, temperatura aí de congelamento e resfriamento, enfim, são aí já específico do sistema comercial. É, então, por exemplo, sempre dou o exemplo do VRF, né? Um VRF, a placa é muito cara. Então,
pode ser que um problema lá seja um capacitor, são capacitores grandes, eles podem vir a falhar. Então, se você faz o teste correto, ó, um capacitor muito mais em conta do que você comprar a placa toda, né? É muito mais barato. Bom, e também, né, você pode também ter o risco de reincidir a falha. Então, por exemplo, o manuseio incorreto, então picos de tensão, calor excessivo, né? Então, aí são os problemas físicos que podem afetar a parte elétrica, né? Que gera picos de tensão, aí por isso gera calor excessivo, né? A gente sabe que tensão ali e corrente alta começa a gerar o efeito Joule. Além disso, a poeira pós-fiapos, né? Que vai atuar ali também como uma espécie de obstáculo, né? Bom, então, pessoal, quando se trata de elementos elétricos, né, para verificar, se realiza inspeção do estado de conexões, componentes e as grandezas elétricas de trabalho. Você verifica se a tensão de alimentação do equipamento está disponível e correta, né, utilizando os equipamentos corretos, multímetro, alicate amperímetro, e verificar as condições de alimentação, por exemplo, mau contato, disjuntor desligado ou ligado, bornes soltos e etc. Aquela inspeção visual e também ali, principalmente de mau contato. Então, geralmente você não precisa sair desmontando meio quadro ali para, né, ou arrancar um compressor para, o problema era uma coisa simples, um borne ali mal ajeitado, ali, mal encaixado. Um sensor também mal encaixado que, pronto, resolveu todo o problema ali, que você acha que era um problema grave e não era. No teste capacitor, aí faz o teste, ó. Claro, sempre fazer com ele descarregado, né, para a carga não vir em cima do multímetro, você também não sofrer essa descarga, né? Bom, já os problemas de origem mecânica, pessoal, já vai ser um pouco maior, porque vão ter, né, como diz, a predominância a parte mecânica, né, termodinâmica e mecânica do fluido ali. Bom, então, por exemplo, é, você pode, o que se costuma identificar é o sintoma, né, e não geralmente a causa raiz dessa falha. Então, a gente tem um exemplo aí, né, o excesso de fluido refrigerante é aquela máxima que a gente fala, se eu colocar mais fluido refrigerante, eu vou melhorar a eficiência. Não, você está fazendo com que você vai aumentar a carga no evaporador ali, que não vai conseguir evaporar todo aquele conteúdo que foi é, inserido a mais, e você também está sobrecarregando seu compressor. Então, seu compressor já trabalha mais sobrecarregado, ou seja, você vai trabalhar já diminuindo sua vida útil, né? E o seu sistema que, na expectativa de que ele aumentar a sua eficiência, ele está fazendo justamente o contrário, né? Está diminuindo a eficiência. Bom, e nesse caso, se você só detecta o sintoma, como diz, alivia o sintoma, mas não acha a causa raiz, aí você vai achar que o problema está no compressor, onde você pode comprar um compressor novo e você vê que justamente é excesso de fluido refrigerante. Aí você faz aqueles testes, né? Para saber se tem um excesso ou não, que é justamente do subresfriamento e do superaquecimento. Né? Então, por isso, né, antes de fazer esses testes, você faz então uma abordagem lógica para identificar essa causa raiz, onde você utiliza essas orientações. Então, por exemplo, obter as informações sobre a operação do equipamento por meio de manuais de instalação, operação e manutenção, ou seja, os parâmetros normais de funcionamento, verificar se está tudo certo, né, para ver o que pode estar desviando, se é a pressão, se é a temperatura da descarga, a temperatura de sucção, é, tensões na parte do compressor ali, ou é, fuga, né, pressão também, tanto na saída do evaporador, ver se tem algum vazamento, obter o máximo de informações relativas aos sintomas que levaram o equipamento à falha, né, então um cliente ou o operador lá da indústria está operando ali, né? Ou escutar bem o que ele está relatando para você ter conseguir um bom diagnóstico, né? Achar essa causa raiz.
Executar uma inspeção visual no equipamento desenergizado, né, principalmente para identificar estado de conservação dos componentes. Utilizar os sentidos, né, pessoal? Então, visão, é, audição, né, principalmente, o olfato também, alguns tipos de cheiro ali, né, para inspeção preliminar do sistema energizado e efetuar a leitura de sinais vitais, né, principalmente a parte mecânica, que é a temperatura e pressão, né, tanto na linha de alta quanto na linha de baixo. Então, eu falei, o teste de subresfriamento e superaquecimento ele já é um bom indicativo para verificar se você está com excesso ou falta de fluido refrigerante. Então, para fazer o subresfriamento, pessoal, então o que que a gente faz? O subresfriamento, né, justamente quando ele está na saída do condensador ali, né? Então, você dá um espaço ali e fixa um termômetro ali, né? Então, a primeira coisa que você precisa saber, conhecer a pressão de condensação com o auxílio do manifold, né? E além disso, idealmente, o que acontece na saída do condensador ali? É, é esperado que o líquido esteja saturado. No ciclo ideal, a gente sabe que ele vai ser subresfriado. Então, ali é o líquido saturado, você tem que saber então qual que é a condição, qual que é a pressão. E sabendo que ele é um líquido saturado, aí eu sei qual que é, por exemplo, a condição ali de temperatura. Né? Eu sei qual a temperatura ele quando saturado. Aí subresfriado, vou precisar então do termômetro e também da pressão ali. Então, eu vou medir essa temperatura do fluido na saída do condensador, onde eu vou utilizar um termômetro, pode ser de contato ou laser. Né? Então, o contato, eu tenho que isolar ele, né, para ele não captar é, temperatura fora, né, daquilo que eu quero medir. Se for de infravermelho, tem que ser um lugar mais perto ali, né, mais bem apontado, né, para dar melhor resultado. Consulto, então, a tabela de propriedade de saturação do fluido, né? Então, eu sei ali que ele é líquido saturado e eu sei que a pressão de alta é tanto, aí eu sei essa temperatura de saturação. Caso apresente escala de temperatura de saturação, basta realizar a leitura da temperatura na escala correspondente. Isso a gente vai lidando ali com o manifold que tem e também os digitais. No digital você pode só configurar, né, qual que é o fluido de trabalho, você consegue ele já te dar os valores ali. Então aí você dispensa o uso da tabela. Aí com isso você calcula o subresfriamento, que subtrai o valor que você achou na tabela pelo aquele que foi lido no termômetro, né? Se os dois coincidirem, ou seja, coincidiu tanto aquilo que você mediu experimental quanto aquilo que você olhou na consulta, quer dizer o quê? Que ele está saturado. Se der menos, ele está subresfriado. Então, por exemplo, eu verifiquei a tabela de propriedades do fluido R22. Então, verifiquei, por exemplo, que a temperatura de saturação do fluido é de menos 10 graus, dada ali a pressão. Né? Então, por exemplo, ele é saturado com tanta pressão, né, líquido saturado, ele é menos 10. Só que a leitura indicou menos 15, ou seja, na realidade estava indicando menos 15. Então, menos 10 menos 15, eu tenho 5 graus de subresfriamento. A partir dos valores, isso vai variar de fabricante para fabricante, vai falar, ó, tá com excesso ou com falta de fluido refrigerante. E aí, pessoal, é o termômetro, um manômetro com termopar aí. Tá vendo? Ó, que tem a escala também, tem a escala, né? Para E22, 404, que é esse daqui vermelhinho, e o R134A, que é o verde aqui, ó. Tanto para a linha de baixo quanto para a linha de alta. Da mesma forma também, pessoal, você pode fazer do superaquecimento. O superaquecimento também é uma forma de você evitar que o fluido chegue como líquido lá no compressor, né? Mas também dá um indício de saber se o fluido está com excesso ou falta também de fluido refrigerante. Da mesma forma, então, se identifica a temperatura de saturação. Então, por exemplo, a gente sabe que idealmente o fluido ele é vapor saturado. Então, o título dele ali é 1 com a pressão e você acha a temperatura de saturação ali, né, de vapor saturado. Você realiza a medição de temperatura na saída do evaporador, então um pouquinho que sai do evaporador, também um meio caminho ali
né, que sai ali antes de chegar do compressor, você mede ali, né? Também utilizando, seja um termômetro de contato, também você isola ele corretamente, ou laser, que é o laser também medir corretamente. Aí você calcula o superaquecimento subtraindo o valor ali do termômetro pelo obtido na tabela. Então é aquilo que você mediu com aquilo que você tem na literatura. Se coincidir, ou seja, se der zero, então fisicamente mesmo, de fato ali o meu líquido está saturado, né? O meu vapor ali está saturado. Então o risco de ter líquido ali do meu compressor aspirar líquido ele vai ser alto e também dá um indício que está com ou está com excesso de fluido refrigerante. Né? Então, claro, não sei que o meu sistema tem ali um separador de líquido lá no dispositivo de expansão ou um acumulador de sucção, né? Que os dois ali podem ser usados para evitar essa questão do meu compressor aspirar líquido, né? E compara então as condições padrão com as reais, né? Então, para verificar se está divergindo ou se está mais próximo daquilo que de fato foi projetado. Bom, e com relação à resolução do problema, né, pessoal, executar essas análises básicas de sintoma, buscando identificar as prováveis causas, né, que poderiam levar aos sintomas identificados, executar as análises recomendadas pelo fabricante do equipamento, mencionado no manual de manutenção, e analisar, né, os componentes do sistema também mediante o processo de eliminação. Vai fazendo ali um checklist, utilizando uma lógica, você vai eliminando, né? Vai ali por eliminação. E, e essa resolução de problemas ele pode ser realizada em 4 níveis, né? Seguindo essa ordem. Primeiro é uma observação física, né? Vai de um algo mais geral para mais específico. Depois você analisa os sintomas básicos. Depois você analisa o diagnóstico de problemas do fabricante, né? Então sempre no manual tem lá, ó, problemas comuns, né? Solução, né? Tipo, todo é, componente eletrônico ali, um aparelho eletrônico tem isso, né? Ah, prováveis causas. Então, um ar-condicionado tem, uma máquina mal tem também, então toda máquina tem essa prováveis causas e possíveis soluções. É uma coisa, né, pessoal, que a gente, enquanto brasileiro, ignora muito é o manual, né? Uma coisa que é cultural nossa, né? Bom, e no caso, por exemplo, por exemplo, né, uma boa parte dos problemas, a gente para simplesmente nesse primeiro nível de observação aqui, ó. Simplesmente o sentido, o uso do sentido, você vê quando o sistema está desligado ou operando. Então você já consegue detectar muitos problemas aí. Se ela não localizar o problema, aí você precisa passar para um nível mais específico, é verificar os sinais básicos do sistema. No nosso caso aqui, a gente lida com temperatura e pressão. Então é medir o que? Temperatura e pressão e comparar com aquilo que é padronizado pelo fabricante. E no caso, para realizar a análise de diagnóstico do problema do fabricante, a gente segue os métodos, né? Como, por exemplo, do subresfriamento e do superaquecimento. É um, um processo, um procedimento. E justamente, ó, uma tabela de defeitos, causas e soluções. Então, todo equipamento tem essa tabelinha aí, todo fabricante dá isso aí. Geralmente são os problemas que eles já estudam, né? Já fazem isso de forma laboratorial, ou seja, eles testam os aparelhos de forma exaustiva antes de ser colocado em mercado, ou também através de feedbacks de aparelhos antigos de antigos donos, né? Então eles fazem estudos ali para verificar, ó, esse aqui dá um problema geral aqui, esse aqui dá ali, isso aí conseguem chegar a uma conclusão. Bom, e, né, pessoal, uma coisa a gente sabe que para ter uma solução de problemas de equipamento de refrigeração é o conhecimento da teoria, né? Então, tem que saber a teoria. Bom, a teoria faz parte aí, pessoal. Se você tem um domínio da teoria da parte como funciona de fato, tanto da teoria geral do ciclo, você consegue também matar uma boa parte ali do problema. Bom, e, e também, pessoal, um problema que é bem comum é na parte da soldagem, né? Na solda, né?
trechos de tubo e na união, né? Principalmente nas uniões roscadas ali, né? Então, fazer um bom flange, fazer um bom escareamento, né? Isso é primordial ali para você ter uma tubulação estanque sem problemas de vazamento ou na união, né? E também na solda, hein? A solda somente utilizando ali o Foscopper, né? Então, a realização de soldas de boa qualidade, assim, é, é bem sutil, né, pessoal? Principalmente a tubulação em sistemas de refrigeração ali é muito pequena, né, e fina, e saber lidar com maçarica ali, e principalmente com a solda, né, saber fazer é uma habilidade bem, vamos dizer assim, é quase que artesanal. Sinceramente, o pessoal ali tem bastante habilidade ali. Só que isso é costume, né, pessoal? Precisa estar trabalhando, precisa estar atuando ali para você pegar essa habilidade, né? Adquirir essa habilidade, que é a união ali, por exemplo, é, de solda, né? E fazer uma boa solda você evita vazamento. E também se você exagerar, também já vi casos ali que a pessoa exagera na solda ali, na tocha e na adição de metal que entope tudo. Aí você joga metal, esquece que tem lá dentro também está derretendo tudo. Então fazer aquele bolsão ali para poder encaixar, fazer a solda, requer um pouco de habilidade. Isso, né, pessoal, é praticando. Então, solda é quanto mais você faz, mais você pratica, melhor você fica, né? Bom, então essas etapas do processo de soldagem também, né, usando pessoal, esqueci o nome, oxiacetileno, né, o gás ali, o oxigás, né, e também a varetinha que é o Foscopper, né, a gente chama de Foscopper ali, que é com cobre, né, fósforo com cobre. E também para evitar incidência de vazamentos, né, principalmente nas flanges, nas uniões roscadas também. E aí a gente tem um kit, né, pessoal? Esse aí é vamos dizer, o braço direito aí da área dos técnicos, né, da gente aí, né? Então temos para fazer a flange, né, o flangeador aqui, o cortador de tubos, né, para cada diâmetro de tubulação, né, os parafusos aí a gente consegue fazer essas, né, fazer o flange certo, o procedimento correto. Bom, e também, pessoal, uma parte crítica também é a união frangeada, né? Que essas uniões frangeadas, se elas também não forem bem feitas, também pode ser um bom fonte ali de vazamento ou de problema no seu aparelho se não for muito bem feito. Bom, então primeiro, né, pessoal, cortar o tubo de interligação com o cortador de tubo. Então você coloca ali geralmente com 3 ou 4 centímetros ali, ou 40 milímetros a mais que o tamanho estimado, né? Justamente para ter uma rebarba ali, um algo a mais. Aí você remove as rebarbas do tubo. Só lembrando, né, pessoal, para remover a rebarba, você não pode fazer com o tubo virado para cima, né? Até porque se você estiver escariando, sujeira entra, né? Ver se vai ter a foto aqui. Tá vendo? Então é o seguinte, no máximo aqui na horizontal. O ideal mesmo primeiro você corta, mas na hora de escariar, ó, aqui tá mostrando assim, mas é, é de cima para baixo, né? Você tem que colocar o tubo aqui e escariar assim, né? Ó. Escariar para não, porque se jogar ali vai para dentro é mais difícil, né? Você acaba jogando sujeira para dentro. Até aqui onde você vai frangear, ó, né? Então você vai fazer a flange ali. Ó. Pronto, aí você faz esse chapéuzinho aqui, né? Que de fato onde você vai fazer a união roscada, né? Que aí fica mais. E se não faz bem feito, é justamente aqui dá os vazamentos. Por mais que a união roscada aqui fique bem feita, seja bem unida, já dá problema aqui, principalmente nas válvulas, né? Então, é remover as rebarbas das pontas do tubo, né? Com a ferramenta apropriada, no caso o escareador ali, né? É, então, falando, ó, voltado para baixo, porque se a partícula cai ali, aí é mais difícil, pode, né? Mesmo a gente fazendo a limpeza depois, pode ser que essa partícula não saia, ela vai lá
vai para os aparelhos, principalmente para o capilar, se utilizar capilar ali em top, se vai também para o compressor, também dá um problema igual, né? Remover a porca flange do equipamento e tem certeza que colocá-la no tubo de interligação, né? Porque se você fizer a flange e a porca não estiver lá, você tem que cortar e fazer de novo, também colocar a porca em cima. Senão você faz e como é que eu vou colocar a porca agora? Acontece bastante, pessoal. Uma falha assim que fala, a gente pode, né, tentar voltar focado em outra coisa, a gente está cortando lá, esquece com a porca. Ih, colocou a porca, corta de novo, coloca a porca aí, agora faz a flange certinho. Isso aí é normal, pessoal. Uma coisa que, né, a gente não tiver muito focado, não tiver muito atento, dá problema. Então, certifique que a superfície interna da flange já tem uma aparência de polido, suas paredes então têm larguras uniformes, né, como a gente viu ali na figura. A gente coloca um tampão ou selar o tubo com uma fita aderente, né, até para uma forma de evitar também sujeira. A gente está mexendo com outra coisa ali, evitar que sujeira entre ali ou umidade. Colocar óleo de refrigeração nas superfícies em contato entre o extremo flangeado e a união, antes de conectar entre si. Isso é para evitar perdas, né? Então, por mais que, né, seja ali tem um bom encaixe, mas tem fendas que, né, microscopicamente ali são espaços que o fluido pode fugir. Você pode colocar ali um óleo de refrigeração mesmo, e ele, vamos dizer assim, ele completa esses espaços vazios, né? Então ele veda, de certa forma, ele auxilia na vedação. Você pode manter firmemente unidos entre seu tubo e o tubo flare, né, como a gente viu ali, enquanto se faz um suave roscamento manual e você coloca o aperto final à união. Aí nesse caso aí, pessoal, sempre dependendo se utiliza o torquímetro, até porque são bem frágeis, o cobre ele é bem maleável e o torque você não precisa pôr muita força aqui. Aqueles de estralo, né, você ajusta o torque 3 lá, não precisa fazer muita força aqui, né? Até porque se fizer força demais, está danificando a rosca aqui e também a questão da tubulação. Certo, pessoal? Então, depois eu falo do teste de estanqueidade e vazamento. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Questionamento? Tudo certo aí, pessoal? Dúvidas? Das atividades aí tá tudo certo? As aulas presenciais aí foi feito até agora, tá tudo certo? Tudo ok? Tudo ok, professor. Certinho, pessoal? Bom, então eu vou finalizando logo aqui por hoje. Se tiverem alguma dúvida, questionamento, pessoal, só me procurar aí, né? Se tem meu contato aí, pode mencionar aí, tá bom, pessoal? Desejar a todos, Certo, então, uma professor. boa Muito noite aí. obrigado. Só fique com Deus e até a próxima semana. Até a próxima. Obrigado, professor. Opa, tchau, tchau aí, pessoal. Boa noite.